Deixa eu botar aqui a tela, tá? Só um minutinho, por favor. Tá a tela completa aí, tá, né? Ok, Ana, estou à disposição, se quiser aí. Está completa o PowerPoint na tela, gente? Que eu tenho forma que eu estou me vendo também aqui. Tá, beleza. Estou só esperando, estou ok, tá, Ana Cláudia? Pode ir, seu Farney. Posso? Então tá. Boa noite a todos aí, a todas, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sil Farney, né? Sou psicólogo clínico e junto com a Patrícia vamos dar essa aula para vocês. Você apresenta um pouco, pensa também um pouco aí, Patrícia, depois eu falo um pouco mais. Libera o teu microfone, está mutado. Olá, boa noite. Eu acredito que seja mais nova aqui, né? Eu não conheço toda a turma, é um prazer enorme por esse convite. Me chamo Patrícia Marques, sou esposa do Sr. Farney, né? Dois psicólogos, um casal. Sou formada desde 2015, comecei minha formação na extinta Gama Filho, né? E terminou a faculdade falindo no meu último período. Eu tive que concluir meu curso na Estácio, e me formei em 2015, estou atuando já há 7 anos como psicóloga clínica. Fiz algumas especializações na abordagem sistêmica, né? Fui apresentado até antes da faculdade na terapia mesmo sistêmica, o que me encantou. E depois comecei a estudar, não vi a terapia sistêmica na Gama Filho mesmo, nem na Estácio. E acho muito legal vocês terem essa oportunidade de poder conhecer um pouquinho, né, sobre essa abordagem também. E é um prazer poder estar dividindo aí, ó, um pouco do que a gente tem aprendido com vocês. Então, mais uma vez, boa noite. A maioria acho que me conhece aqui, talvez por causa do Levica, né, e também do mestrado. Meu nome é Sil Farney, também sou psicólogo clínico, fiz também cursos na área de terapia familiar sistêmica e tenho um curso de formação também em terapia do esquema pelo Instituto Weiner. E estou fazendo mestrado agora, sendo orientado pela Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, se Deus quiser, encerrando no final do ano agora, se tudo der certo, né? Dependendo já da dissertação. Bem, gente, a nossa temática do encontro de hoje, nós vamos falar sobre uma perspectiva, um olhar sistêmico, né, sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. Eu acho que vale a pena, antes de dar sequência ao material, explicar que isso é um tema muito caro para mim e para a Patrícia. Deixa só eu vou pedir quem for entrando, vá mutando seu microfone, que como eu estou dando aqui a aula, eu não vou conseguir fazer esse processo, cada um muta o seu. E quando quiser falar, é só abrir o microfone e ficar à vontade para falar, tá ok, gente? Então, esse é um tema muito caro para nós, digo para mim e para a Patrícia, porque nós temos trabalhado nessa área já há algum tempo. Todos sabem que o Levica, né, ele tem uma parceria com a Associação Vida Plena de Mesquita, que é uma ONG, no bairro de Rocha Sobrinho, na cidade de Mesquita, né? Eu e a Patrícia fomos os organizadores dessa ONG, que foi registrada no ano de 2011, né? E a partir de 2013 já começou suas atividades no bairro de Rocha Sobrinho. E um dos primeiros projetos da nossa ONG foi exatamente essa parceria com a doutora Ana Cláudia,
com o Departamento de Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, rural, né? Através do LEVICA, que é o Laboratório de Estudo sobre Violência contra Criança e Adolescente, que é o nosso laboratório. E já no início começamos a lidar com a questão da violência contra a criança. E nesse nossa apresentação vamos trabalhar esse olhar buscar esse olhar na perspectiva sistêmica, né? Você vai explicar um pouco aqui no bate-papo, vamos gastar um tempinho curto aqui de teoria, o que é a terapia familiar sistêmica, o que é esse olhar, explicar alguns pressupostos dela, sem se aprofundar muito tempo, para ficar uma coisa longa demais e também desgastante. Mas, pelo menos, vocês terem uma noção, não sei se alguém aqui do grupo já teve contato com a teoria sistêmica, né? Eu, por exemplo, na graduação, não tive contato com a teoria sistêmica, eu tive fora da graduação, antes da graduação, como a Patrícia falou, fizemos um curso livre de terapia familiar sistêmica e depois da graduação também buscamos estudos nessa área. Mas eu não conheci na graduação a teoria sistêmica, né? Então, não sei se alguém do grupo tem esse contato. Então, a gente vai trabalhar alguns pressupostos, alguns arcabouços teóricos básicos da sistêmica e depois focar numa ferramenta específica, no equipamento específico da sistêmica, que é o genograma, e onde a Patrícia tem também informação nessa área e vai nos ajudar com explicações mais práticas, primeiro teóricas, depois práticas, inclusive trazendo, se o tempo permitir, um estudo de caso específico lá da Associação Vida Plena, dentro do LEVICA, usando o genograma no atendimento à cuidadora de alguém vítima de violência. Tá ok, gente? Então, vamos começar? Podemos começar? Vamos lá. Vamos primeiro... Só um instantinho. Vamos lá. Bem, quando se fala de violência, né, a primeira coisa importante é que violência doméstica, violência contra a criança, inicialmente, principalmente percebendo pelo senso comum, a sensação que temos é que a criança tem na família o ambiente de proteção plena, né, onde ela vai estar ali totalmente protegida. Deveria ser assim, pelo menos. Um ambiente familiar, usando a linguagem sistêmica, o sistema familiar deveria ser o lugar mais seguro para uma criança conviver, né, de proteção, de amparo. Porém, várias pesquisas têm apontado que, infelizmente, nem sempre o ambiente familiar é um ambiente tão seguro assim. Então, as crianças e adolescentes acabam enfrentando situações adversas, inclusive no contexto familiar, de violência, né? O que é muito danoso, porque deveria ser o lugar de maior segurança e acaba sendo um lugar também provocador de violência. Como nós colocamos aí no último link, a violência familiar contra crianças e adolescentes é um fato. E essa violência pode se manifestar de diversas formas, como, por exemplo, violência física, psicológica, sexual e negligência. Nós enviamos um paper, eu não sei, Ana Cláudia, desculpa se foi enviado para todos o paper, é o material que nós montamos o texto sobre o tema. E nós explicamos com mais calma a questão dos tipos de violência. Só para citar rapidamente, sei que é um tema muito falado pelo LEVICA, mas apenas para contextualização, eu vou citar aqui ler uma citação aqui de um artigo de Milane Loureiro, de 2008, né, que fala o seguinte: os tipos de violência podem ser assim definidos. A violência física, ação única ou repetida, intencional, cometida por um adulto ou pessoa mais velha que a criança ou adolescente, que provoque dano físico de grau variado de lesão que leve à morte. Violência psicológica envolve um padrão de comportamento destrutivo do adulto que interfere negativamente na competência social da criança por meio de práticas de rejeição, isolamento, ameaça, descaso, corrupção, expectativas e exigências irreais. E violência sexual, ato ou jogo sexual com a intenção de estimular sexualmente ou de usar a criança ou adolescente para obter satisfação sexual por parte do adulto ou de pessoa em estágio mais avançado de desenvolvimento. Há várias formas de violência, essa talvez seja uma das 3 formas principais de violência doméstica. Agora, quando se fala de violência doméstica, antes de entrar na perspectiva sistêmica, e já introduzindo o tema, nós entendemos que a violência não somente é doméstica, como ela também é transgeracional. E isso, o LEVICA tem vários projetos, várias dissertações já feitas de mestrado, trabalhando violência doméstica, através das pesquisas, inclusive na própria Associação Vida Plena, ou em outras colegas mestres ou doutorandas do LEVICA que estudaram, ou pesquisaram, casas de acolhimento, enfim, ambientes de cuidado de criança abandonada. Nós percebemos que essa violência ela é transgeracional, né?
E isso é um tema que a gente quer trabalhar daqui para frente agora, no próximo slide. Cada vez mais, os estudos sobre o comportamento humano e suas subjetividades estão apontando a relevância de se olhar para o que esse sujeito recebeu das gerações anteriores. Então, quando se fala de violência, e nós apontamos aqui o peso da transgeracionalidade e da intergeracionalidade, a gente quer dizer que a violência ela é aprendida. Ela tanto é passada, inclusive, a gente já há pesquisas que apontam para a questão de algum fator genético que carrega a violência através de memórias celulares, mais no campo da pesquisa ortomolecular, mas a nossa área da psicologia específica, na terapia sistêmica, nós entendemos o quanto que a violência é transgeracional, quanto ela passa de uma geração para outra, transgeracional e intergeracional, porque é uma comunicação das gerações, né? E essa comunicação, ela reporta a violência para a próxima geração, fazendo com que seja efetivado, né, como modelo familiar, né? Até a imagem que foi colocada aí pela Patrícia, nossa artista, que criou o PowerPoint aí, na imagem aí dessa família, você consegue perceber, não sei se vocês estão percebendo bem a imagem, está claro para vocês, né? Você percebe uma criança sofrendo violência do pai, mas o artista fez esse ciclo, né? Como se a criança tornasse um menino, depois um adolescente, um jovem, um adulto, também agride. Então, a violência ela é transgeracional, intergeracional. Isso é uma questão séria que precisamos de pesquisa nessa área. Eu sei que o Levica tem sido, graças a Deus, prolífero na produção de pesquisa da violência intergeracional, mas a gente quer estimular os estagiários que estão assistindo essa aula aqui a se aprofundarem nesse tema. É um tema sério, tem que ser pesquisado com muito cuidado, com muito carinho, né? A necessidade de entender como que a violência é aprendida nas gerações, de forma transgeracional e intergeracional, tá certo? Bem, quando se fala de violência transgeracional e intergeracional, a gente já está falando de um assunto que interessa muito a terapia familiar sistêmica, né? E queria introduzir para vocês esse tema já agora, tá bom? Até agora, quando a gente quer interagir um pouco do começo ao fim, nós temos um período bom de aula aqui, de bate-papo, sobre esse início, da questão da violência doméstica, inclusive se é aprendida de forma transgeracional. Alguém do grupo quer colocar alguma questão ou perguntar alguma questão, se quiser, pode falar, eu abro um espaço rapidamente aqui. Alguém deseja falar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre esse tema inicial, gente? Não? Podemos seguir? Bem, vamos lá então. Então, vamos passar agora para a questão sistêmica, que é onde nós vamos, de fato, buscar o arcabouço teórico para entender a questão do genograma, tá bom? A terapia familiar sistêmica, ela é relativamente nova, né? Na verdade, ela não começa na psicologia. A sistêmica é um campo de pesquisa de várias áreas da ciência. Na década de 1930, né? Um biólogo, na verdade, o Butterfly, é que começa a falar da perspectiva sistêmica. Ele começa a desenvolver sua teoria, né? Buscando desenvolver leis, né, que desse sentido aos funcionamentos de diversos sistemas biológicos. Então, inicialmente, a pesquisa sistêmica não tinha a ver com questões de subjetividade humana nem da psicologia, era mais envolvida com os sistemas biológicos. Por isso que a gente fala a palavra sistêmica, por exemplo, é fácil pensar em ecossistema, que é um termo muito usado já há algumas décadas, desde uma pessoa que estudou hoje numa escola fundamental ou secundária, ouve muito falar a expressão ecossistema. Então, basicamente, é isso. A biologia, a vida biológica, trabalha muito o ecossistema. O como que esse ecossistema interage, né? É conectado, é circular, é interdependente. Eu sempre digo para as pessoas, e queria recomendar, quem puder assistir, aliás, eu não sei, eu estou dando a indicação, sem ter convicção, se está na Netflix, tem uma série chamada Uma Estranha Rocha, né? No inglês aqui, capenga, One Strong Rock, seria isso, Uma Estranha Rocha, que é um documentário muito interessante, feito pela NASA, né? Por astronautas que tiraram várias fotografias e vídeos no espaço. E o primeiro episódio, que fala sobre a atmosfera, é lindo, mostrando como que todo o planeta trabalha de forma sistêmica para manter a atmosfera. E a atmosfera é o que propicia o nosso planeta a ter vidas multicelulares, como nós temos aqui. É provável que se encontre vida em outros planetas na pesquisa, mas se não houver um sistema de oxigenação tão perfeito como é a atmosfera, vai ser impossível ter vidas multicelulares como tem no nosso planeta. Então, mas para que essa atmosfera seja mantida, se você ver o vídeo, é muito interessante, porque a película mostrada da atmosfera é tão tênue, tão frágil, que parece que facilmente vai se romper,
Aliás, estamos vendo nós, seres humanos, quebrando isso através dos buracos na camada de ozônio, o efeito estufa, enfim, que está danificando a atmosfera. Mas todo o planeta trabalha para manter a atmosfera funcionando. Então, nós já ouvimos várias vezes pessoas dizerem, o fato, se eu desmato a floresta amazônica, por exemplo, eu afeto as calotas polares. Ao afetar as calotas polares, eu afeto, por exemplo, o nível do mar. Ao afetar o nível do mar, eu afeto o clima, a temperatura. Ao afetar o clima e a temperatura, eu afeto, por exemplo, a agricultura. Ao afetar a agricultura, eu afeto a economia. Ao afetar a economia, eu afeto a empregabilidade. Então, tudo está sistemicamente ligado na perspectiva biológica e de ecossistema. Porém, mais um pouco à frente, depois do Butterfly, um antropólogo, Gregory Bateson, acho que essa é a pronúncia correta, ele é o primeiro responsável a trazer esse tema mais perto da psicologia, né? Esse antropólogo começa a pesquisar questões direcionadas a famílias, inicialmente famílias com pacientes esquizofrênicos, né? Isso já pouco tempo depois. E mais especificamente, na década de 1950, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, nos Estados Unidos, inicialmente, começa uma pesquisa mais intensa na área sistêmica, porque lá era muito usada a psicanálise, né? Mas percebeu-se, né, nos Estados Unidos que não estava sendo muito efetivo, muito eficiente o atendimento de pessoas, por exemplo, esquizofrênicas, pessoas que estavam vítimas da violência da guerra, com traumas e neuroses, e também com pessoas dependentes químicas, porque houve um aumento excessivo nos Estados Unidos de pessoas com adicção, né, de drogas, fruto também do pós-guerra. Então, essa pesquisa da sistêmica deu sentido maior ao atendimento, quando parou de focar-se apenas no paciente em si, mas olhar o seu sistema familiar. Então, a partir da década de 1950, veja que é um assunto relativamente moderno, esse assunto começou a ganhar força na psicologia. E no Brasil, só na década de 1970, aqui no Rio de Janeiro, com a FRJ, com a PUC, é que se começam os nossos pesquisadores que foram estudar, inclusive, nos Estados Unidos, na Europa, também na Itália, né? A Itália é um grande campo de pesquisa na área de sistêmica. Aqui na América Latina, na Argentina também é forte a pesquisa na área sistêmica. É que na década de 1970, começando pelo Rio de Janeiro, também desafiando o que na época era a psicanálise, né? As teorias da psicanálise eram mais fortes aqui no Rio de Janeiro, e começa a sistêmica ampliar um pouco mais a discussão para trabalhar não apenas o indivíduo, mas o sistema familiar. Basicamente, essa é a história da terapia sistêmica, né? E, como o Patrício falou no começo da fala, nós dois, como psicólogos, fomos muito afetados por essa teoria, porque foi algo que mexeu primeiro conosco, né? Então, quero só dar um relato rápido aqui, porque eu entendo que, para nós que estamos conversando sobre isso, a minha ideia é não ficar uma coisa tão fechada de forma acadêmica ou teórica, mas falar de vida, até porque o trabalho do Levi, que eu quero falar especificamente para os estagiários, né? O Levi, que é um trabalho que, de fato, eu quero, mais uma vez aqui, louvar o trabalho da Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia, nesse trabalho, porque eu tenho visto ali nos estagiários que passaram, pelo menos que eu acompanhei de perto na Associação Vida Plena, o quanto essa pesquisa do Levica humanizou a gente, né? O quanto o academicismo muito frio foi confrontado com a realidade de crianças vítimas de violência. E eu penso que a teoria sistêmica ela humaniza muita gente nesse sentido de olhar de forma circular, não linear, não apenas causal, né? E quando eu digo que eu e Patrícia fomos diretamente afetados por isso, porque na verdade nem psicólogos éramos quando começamos a pesquisar sobre isso, né? E a boa parte aqui sabe que eu tenho uma atividade fora da psicologia, eu sou um pastor evangélico também, e a gente acaba, a maioria da turma que sabe disso, cuidando de gente de outra forma. E, na verdade, o que fez mexer comigo, já estava confortável na teoria, que era a teologia, para buscar a psicologia, foi a sistêmica inicialmente. Quando fizemos um curso livre nessa área, que nos afetou inicialmente, eu acredito muito nessa ciência que atravessa o indivíduo, né? Então, a teoria sistêmica atravessou a minha, atravessou a Patrícia, atravessou nossa perspectiva de vida, nosso sistema familiar. Então, foi algo prático na nossa vida. E isso foi uma isca que nos atraiu para a psicologia. Então, o que nos levou já, depois de 40 anos de idade, voltar a estudar e fazer psicologia, no meu caso, específico depois de 40 anos, Patrícia um pouco antes, foi exatamente a vontade de conhecer mais. E aí a sistêmica nos atraiu e nos ampliou. Hoje eu trabalho muito mais na terapia do esquema, eu particularmente, mas é impossível ignorar que esse olhar me atravessa, até mesmo na perspectiva do esquema. E a Patrícia trabalha mais diretamente na teoria sistêmica, no atendimento clínico, né? Sabe o quanto a sistêmica ela nos afeta e nos
ajuda a olhar de forma circular. E nós entendemos, por isso que escolhemos a sistêmica para essa conversa aqui hoje, para essa aula, e inclusive na violência contra criança e adolescente, que é praticamente, não vou dizer impossível, mas muito difícil alguém conseguir, de fato, alcançar uma criança vítima de violência sem olhar o seu sistema. Aliás, isso foi algo que o Levic detectou, não é isso, Ana Cláudia? A gente percebeu o quanto que só ali cuidar da criança não resolvia. Não tem como você cuidar de uma criança vítima de violência sem, em algum momento, contemplar os cuidadores, né? Os pais, enfim, os que adotam, os pais biológicos ou adotivos. Sim, Patrícia. E eu, como você disse, né, assim, aos 35 anos, mais ou menos, assim, que me afetou muito pela terapia sistêmica, eu estava revendo algumas aulas da última pós que eu fiz, falando do foco das relações, né? O quanto, às vezes, e no meu caso, como ainda não conhecia tanto a psicologia, nem nenhuma abordagem, né? Fui muito invadida por um pensamento de pensar que muitas questões minhas tinham a ver só comigo, e entender que isso tinha a ver com todo um sistema que estava no meu entorno, de aprendizados, de relações, né, saudáveis ou não, trouxe uma mudança no pensamento e depois no desejo de buscar e entender mais essa teoria, né, aos 39 anos, que eu fui buscar a academia, depois de já ter estudado uns 4 anos nos cursos livres a teoria sistêmica, e foi cada vez mais encantando perceber, e nos cursos livres, como era muito trabalhado as pessoas em si, a gente ia observando a questão da mudança, né, e a mudança interna também, que foi muito rápida, pelo menos pensando, não rápida, levou alguns anos, mas rápida no sentido de entendimento, né, e percepção, e isso foi trazendo uma mudança, como o Farney falou, primeiro foi um atravessamento, né, na minha vida especificamente, na dele também, e depois isso foi um desejo de buscar conhecer mais, e aí eu estou com um fone, é que o meu computador é baixo, eu estou com fone de ouvido. O meu computador é baixo, Ana, estou vendo aqui que você colocou. Eu estou com fone. Vocês estão ouvindo? Não. Tá. Vou segurar aqui para ver se sai melhor, tá? E aí, isso houve o desejo de conhecer mais a teoria sistêmica. E uma questão que é bem importante é a costura que a terapia sistêmica faz, né, com a psicanálise e também com a gestalt terapia, né, que é muito forte essa junção dessas duas teorias também. Então, quem vai estudar sistêmica vai estudar bastante da psicanálise e também da gestalt terapia. Sim, eu, por exemplo, só para fechar esse ponto, entrarmos em alguns pressupostos da teoria sistêmica, porque a gente queria muito explicar a vocês, basicamente, a teoria sistêmica, até colocar um gostinho para tentarem estudar, fazer curso, a partir do final do setembro, para indicar alguns cursos de especialização nessa área de formação. Eu, por exemplo, trabalho no consultório, não no Levic, mas no consultório, usando muito mais a terapia do esquema. Mas é o que eu falei para vocês, a terapia do esquema, ela também, o Jeffrey Young, o pai da terapia do esquema, que foi um aluno meu Deus, deu branco, do pai Aaron Beck. do Aaron Beck, ele foi aluno do Aaron Beck, o Jeffrey Young, ele bebeu muito da Gestalt terapia. Na verdade, só quando o Aaron Beck foi pesquisar, criar a teoria do esquema, ele, como professor nessa área e aluno do Aaron Beck, percebeu que na terapia apenas de terapia cognitivo-comportamental, ele não conseguiu encontrar acolhimento para suas questões internas. Ele vai conhecer um pouco a Gestalt, um pouco a psicanálise, inclusive. Então, eu acho que isso é importante. Lógico que as teorias, eu não quero gastar tempo nisso aqui, são importantes, é necessário que você tenha uma fundamentação teórica, é necessário que você saiba qual é o seu ponto de mais conforto teórico, mas é importante que o psicólogo tenha esse olhar mais flexível para absorver. Eu acho que a sistêmica ajuda muito nesse ponto. Agora, falando especificamente do Levica, então, é essencial ter uma noção
da terapia sistêmica. Tá bom, gente? Bem, sobre esse é o histórico, rapidamente repetindo, né? Então, começa com a biologia, depois o antropólogo, o Bateson, traz para a psicologia, encontrando as questões que eram de pós-guerra, né? De muitas pessoas sofrendo com esquizofrenia, também com adicção, precisavam de ajuda, e a terapia sistêmica veio com uma resposta muito mais factível, muito mais eficiente para esse atendimento. Eu quero compartilhar com vocês agora um pouco dos arcabouços. Eu decidi separar aqui alguns temas principais, né, alguns conceitos básicos da terapia sistêmica para a gente pensar junto, conhecer, ainda que vagamente, né, ainda que de forma não tão profunda, que não há tempo para isso. Vamos lá. A terapia familiar sistêmica considerava a família como um sistema aberto, mantendo uma interdependência entre seus membros, que é a perspectiva da globalidade, e com o meio, no que dizia respeito às trocas de informação, usando de recursos de retroalimentação para a manutenção da sua estabilidade e organização. Do ponto de vista sistêmico, pode-se falar, portanto, em uma homeostase familiar obtida por meio de regras que governam as transições da família. Isso aqui é uma citação de Melo, Carneiro, Machado e Magalhães, 2020, na página 3 desse artigo, né? Então, a sistêmica ela trabalha é um sistema aberto que trabalha a interdependência entre os membros de uma família. E aqui nós elencamos aqui alguns conceitos básicos: globalidade, homeostase, circularidade, mito familiar, lealdade, parentalização, triangulação e autonomia. Eu vou, junto com a Patrícia aqui, tentar aprofundar cada um desses conceitos, não com tempo muito longo, evidentemente, como falamos que o tempo aqui é escasso, mas acho importante vocês entenderem como isso afeta no atendimento de uma criança vítima de violência. Então, o primeiro conceito básico da terapia sistêmica que a gente quer trabalhar aqui é globalidade. Define-se da seguinte forma: todo e qualquer sistema se comporta como um todo coeso. Assim, uma mudança em uma parte do sistema provoca mudança em todas as outras partes e no sistema como um todo. Esse olhar é interessante porque não é que cada parte tem um valor e quando somam isso chega a um valor X ou Y. Na verdade, se fosse colocar em operação matemática as partes do sistema, não se fala de soma, é de multiplicação. Então, na verdade, é uma multiplicação de força. É um conceito da sinergia, inclusive. Então, o conjunto das partes, né, o todo, perdão, é mais poderoso que o conjunto das partes apenas. A gente acredita, na perspectiva sistêmica, que esse conceito de globalidade, que há um todo, né, e que cada parte desse todo está intrinsecamente ligada ao todo. Então, logo, o que acontece no todo afeta cada parte, mas o que acontece em cada parte afeta o todo também. É uma inter-relação, é uma reciprocidade. A gente vai lembrar muito aqui, quando fala de globalidade, para quem estuda também um pouco o Bronfenbrenner, né, na teoria bioecológica, essa questão da conexão, quando ele fala dos sistemas, né, no contexto, né, do microsistema, macrosistema, mesosistema, como que esses sistemas interagem de forma interrelacional. Patrícia frisou a tua imagem, voltou agora, tá bom. Tinha frisado, voltou. Então, assim, na verdade, a globalidade fala disso. Eu preciso olhar para uma pessoa de forma global. Por isso, há um termo que a gente usa muito em terapia sistêmica, que é a questão holística, a visão do todo. O holos, né, do latim, latim é isso? Todo. Então, quando eu olho para o indivíduo, eu olho para o todo. O que é olhar para o indivíduo todo dele? Não é só olhar o seu comportamento, mas de onde ele veio, da sua história, do seu contexto, dos processos que ele viveu na vida dele, os processos proximais, voltando a falar do Bronfenbrenner, que afetaram esse indivíduo. Então, a globalidade é essa visão toda. E é importante a globalidade porque, dentro do conceito de globalidade, a gente sai do conceito causal. Isso aconteceu por causa disso. Por exemplo, essa criança é violenta porque faltou um pai presente. Não, ela é violenta porque faltou um pai presente, porque tinha uma mãe que não soube ser, que não aprendeu a afetividade e trouxe de forma transgeracional a violência, porque o ambiente que está em torno dele reforça mais, perpetua mais ainda essa violência. Então, se fala muito hoje de genética e epigenética. Ele tem uma história genética, mas também tem um ambiente que promove mais a violência. Então, a visão de globalidade da sistêmica é desafiadora, porque eu vou olhar para o indivíduo e percebendo tudo está em torno dele de forma holística. Está claro isso aqui, gente? Então, o primeiro conceito. E uma questão que eu queria até colocar como prática na Fala um pouco mais alto, pessoal. Talvez ficou baixo realmente agora. Só falar um pouco mais alto. Eu vou colocar aqui perto do microfone. Melhor. Uma questão que nós
pudemos ver na prática, no trabalho da ONG, né, com a doutora Ana Cláudia, foi quando começaram os atendimentos das crianças, e a gente foi percebendo o quanto a questão da violência estava bem marcante na vida das crianças, e houve a necessidade do trabalho com os pais. Inicialmente, a gente fez uma escola de pais, e a gente começou a perceber que, mesmo na escola de pais, alguns pais precisariam, isso foi essa visão global, ela foi se ampliando, né? Aí vimos a necessidade de que alguns pais tivessem psicoeducação para tentar ajudar, e a gente pôde perceber nos atendimentos, eu mesma fiz atendimentos individuais para alguns pais, né? Tirando depois veio o ACT, que, nossa, somou grandiosamente o nosso trabalho, e depois a gente foi tirando alguns pais para o atendimento individual, e isso trouxe uma mudança na relação dessa família com a criança, né? A gente podia perceber, ouvindo os outros profissionais que atendiam a criança, a mudança no sistema, né? Porque e aí a gente vai falar com o genograma, né? Percebendo a transgeracionalidade, que aquele pai também vinha de um modelo violento. E aí a visão se ampliava, né, com a questão da globalidade. Ana Cláudia, me perdoa que eu acabei não marcando o horário do começo da aula, só porque não começamos, de fato, 7 horas. Então, para eu acompanhar bem o tempo, não me perder aqui no tempo, por favor. Até as 9, Cifarne. Até às 9, tá? Então, vamos correr um pouquinho mais aqui para chegar no genograma, tá, gente? Ok. Outro conceito é a homeostase. Está vendo que alguns conceitos da sistêmica são ligados a outros campos de pesquisa. A homeostase é mais questão biológica, muitas vezes. Por exemplo, a gente sabe que a carga hormonal que nossa hipófise produz, né, e regula com o nosso sistema límbico, né, ou seja, a conexão da amígdala cerebral com o hipocampo, é para produzir regulação hormonal. Então, quando os hormônios estão equilibrados, a gente chama isso de homeostase. Quando as proteínas, vitaminas, sais minerais, enfim, os nossos, como é que chama, que combate os radicais livres, os nossos enfim, todo o nosso corpo está equilibrado, a gente chama isso de homeostase. Quando a homeostase é quebrada, há um adoecimento, né? A fome, por exemplo, é quando há uma quebra da homeostase, o organismo produz fome como uma preservação da sobrevivência do organismo. Sistemicamente falando, homeostase define-se como um processo de autorregulação que mantém a estabilidade do sistema, protegendo de mudanças que pudessem destruir sua organização, de modo que preserve o seu funcionamento. Todo o sistema busca se autopreservar, seja o sistema respiratório, seja o sistema de um computador, seja o sistema solar, seja o sistema operacional de uma nave espacial, e também o sistema familiar. Ele procura se manter equilibrado de forma homeostática, para evitar rupturas maiores. Porém, dentro da homeostase, na sistêmica, tem um termo que a gente usa que é falsa homeostase, ou pseudo-homeostase, quando a família se mantém aparentemente homeostática, mas de forma mentirosa, quando as coisas não são ditas de forma verdadeira, quando dá-se a impressão que a família é perfeita. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os mitos, onde entram os mitos também, tá bom? Vou correr um pouquinho mais, tá, Patrícia? Para a gente não perder muito tempo isso aqui para ir para o genograma. Outro conceito é o da circularidade, que é essa interação entre os componentes do sistema com o ambiente à sua volta, né? De novo, esse olhar mais circular, não linear, não causal, é isso só por causa disso, ou sempre olhar para alguém, ou para um sintoma, ou para uma queixa trazida por uma criança, ou por um cuidador, de forma circular. Muitas vezes, quem se queixa que está provocando a dor, e há uma reciprocidade no que a gente chama de codependência, por exemplo, ou nas muitos adoecimentos familiares, já que a gente, no olhar sistêmico, sempre quem está adoecido é a família, ou é o sistema familiar, digamos assim, não só o indivíduo, né? Então, começo a olhar as comorbidades que estão em torno, para que eu possa entender que todo o sistema está afetado de forma circular. Outro conceito básico importantíssimo no sistema que é o mito familiar. Esse é muito importante. A gente não vai poder aprofundar muito, apenas que é um tema que a gente ama falar, tanto eu quanto a Patrícia, que o mito familiar é um tema seríssimo, né? São valores e crenças familiares que são compartilhados pelos membros das famílias por pelo menos 3 gerações. Então, os mitos são o próprio conceito de mito, né? A ideia de algo que parece que é real e não é, que nasce de uma premissa aparentemente verdadeira, mas de fato é um equívoco, né? Na
na linguagem da filosofia grega, um sofisma, né? Então, os sofistas eram pessoas que trabalhavam, enquanto o filósofo buscava a verdade, o sofista queria convencer o seu argumento, mesmo que não fosse verdade. Então, ele partia de premissas aparentemente verdadeiras. Então, o que é um mito familiar, por exemplo? Homem não chora, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. São mitos que a família vai aprendendo e que, às vezes, até se tornam ditos populares ou mitos populares, né? O famoso mito lá de quem se comer manga com leite vai morrer, que os senhores de escravos diziam, para que os escravos comessem manga facilmente e não tomassem o leite, que era mais caro, né? Então, isso vai passando de geração para geração. São mitos familiares, né? Então, os mitos são crenças que são transgeracionais, que são passadas de geração para outra, e quando a pessoa se esvazia desse mito, ele perde até um pouco o sentido da vida, porque ele acredita no mito como verdade absoluta, como verdade a priori. Ok? Posso seguir, Patrícia? Outro conceito é a lealdade, tá certo? Só para voltar que eu coloquei até no paper, 2 exemplos de mitos familiares na sistema, que é o mito da família feliz ou perfeita e o mito do Salvador, né? Depois você pode pesquisar com mais calma sobre isso. Muitas famílias constroem esse mito. Então, quando a gente fala do mito, o sistema familiar ele tem leis próprias, vontades próprias, e de forma sistêmica coloca alguém no papel de um salvador ou na busca da família perfeita. Então, se a pessoa vive embaixo do mito de família perfeita, por exemplo, ele acaba não conseguindo casar, não para em emprego nenhum, não consegue completar curso nenhum, que nada está perfeito para ele, tá bom? E a criança, quando é alimentada por esse mito, sofre os danos, principalmente na sua vida adulta, porque muitas vezes você vai perceber a dor do mito na vida adulta. Lealdade é outro conceito base da teoria sistêmica. A lealdade aqui... Farney, só sim. uma indicação de um desenho animado que está muito em evidência agora, que vai falar muito sobre os mitos familiares, que é o Encanto. Né? Não sei se alguém já viu, mas vale muito a pena ver. Existe um mito ali de uma casa perfeita, de uma família perfeita, né? Está sendo muito divulgado esse desenho animado, mas que ele é fantástico e a gente pode aprender muita coisa nesse desenho. Perfeito, boa dica mesmo. Cada personagem tem um exemplo de um mito muito forte, vale a pena assistir esse desenho Encanto. Então, a lealdade é outro conceito básico da teoria sistêmica, vem da raiz etimológica do francês, loa, né, de onde vem a palavra lei. Então, lealdade vem de lei, né? Uma lei familiar, onde a pessoa se sente inconscientemente incapaz de descumprir o mito. Então, embora que a pessoa seja pessoa racional, por exemplo, eu lidei com gente, até em consultório, médico, por exemplo, mas que não tomava banho depois de almoçar, por medo, porque aprendeu na sua família que depois de tomar banho depois do almoço pode dar, como dizia no meu Nordeste, lá, nó nas tripas, né? Então, a pessoa fica com medo disso. Então, assim, é forte, é uma lei mesmo, a pessoa se submete, mas não só nas falas, nos papéis, né? Daqui a pouco eu faço a parentalização dos papéis equivocados, e que a pessoa fica presa nesse sistema e não consegue romper. Então, muitas vezes tem famílias, voltando para o nosso tema central, que é a violência contra a criança e transgeracional. A Patrícia vai falar muito futuramente, quando falar no final aqui de algum estudo de caso da ONG. Muitas mães repetem a violência porque virou uma lei. E ela só sabe educar com violência. É muito difícil falar, não vou bater, não vou espancar, porque foi assim que aprendeu, e aprendeu. Se não fizer assim, o filho vai ficar desobediente, o filho não vai atender. E a gente vive a violência de forma transgeracional e perpetrada, muitas vezes, pela lei, pela lealdade ao sistema familiar, ao mito familiar. Parentalização é outro conceito básico muito importante. Então, o processo de parentalização é a distorção das relações entre pais e filhos, onde geralmente um filho assume a postura parental, né? Então, a criança, no sistema familiar, quando os papéis não são claros, né? Onde muitas vezes vamos pensar na família no modelo mais clássico, né? Eu acho que a gente sabe que a família hoje é multifacetada, há várias formas de família, famílias monoparentais, famílias homoafetivas, famílias de mãe solo, de pai solo, famílias com os meus, os seus, os nossos, né? Hoje se fala de várias formas de família. Mas vamos pensar na forma que a gente chama clássica de família, aquela família papai, mamãe, os filhos ali. Muitas vezes o pai não é o pai de fato, ele é o pai, mas ele é apagado demais e às vezes um filho assume o lugar desse pai para controlar para ele as finanças da família, educação dos seus irmãos. Quando esse papel é disfuncional, a gente chama de parentalizado. A questão toda é que a parentalização a criança nem percebe muitas vezes.
mas o adulto vai sentir, na vida adulta, as sequelas dessa parentalização. Uma pessoa que não consegue desenvolver, não consegue ter autonomia, não consegue romper na vida, porque foi parentalizado na infância. Aí, muitas vezes, de novo, repito, a violência é repetida porque foi parentalizado, aprendeu dessa forma, e muita gente teve que ser pai dos seus irmãos, pai dos seus pais, sistemicamente falando, e quando se torna pai ou mãe, não consegue mais ter afeto para dar para os filhos. Isso. E a parentalização, ela pode, não, os Farney está trazendo muito no contexto familiar, mas isso pode se ampliar, né? Em instituições religiosas, acadêmicas, profissionais. Então, às vezes, o indivíduo, dentro do seu sistema familiar, ele não conseguiu viver o seu papel de fato, se era filho, se era irmão, ou se era esposo, ou se era mãe. E aí ele vai, com esse aprendizado de parentalização, ele vai entrar em outros sistemas, né, em outras relações, e ele pode continuar exercendo papéis que não são os seus. Por isso que é uma observação muito importante, né? A gente vai sempre olhar o indivíduo e em quais sistemas ele está e como ele atua nesses sistemas, né? Qual a máscara, né? Conforme o Freud vai falar, qual a máscara que ele vai usar dentro. Então, às vezes, ele numa empresa, ele ou ela a recepcionista, mas, às vezes, o rapaz da administração coloca sobre ela, divide com ela o seu trabalho e ela acaba exercendo dupla função, não fazendo bem e, com isso, não conseguindo evoluir na sua prática de trabalho. Eu estou tirando um pouquinho. Tá. Há muitas, né? O Wilson está perguntando aqui que tipo de prejuízo, muitos prejuízos, né? Não só na vida profissional ou afetiva, mas, às vezes, prejuízo até financeiro mesmo, né? Que a gente não pensa, e físico, né? Doenças físicas, né? E como eu falei no início, quanto me foi atravessado a terapia sistêmica inicial, então, quando eu conheci, eu tinha já adquirido doenças físicas, e foi muito bacana a minha terapia de poder trabalhar isso, né? A questão da minha saúde por um papel exercido que não era meu. Então, quando você chega a essa consciência, você consegue, aos poucos, ir soltando isso e até indo em busca da sua saúde biológica, física mesmo, não só a emocional, mas a física também, esse indivíduo é capaz de obter. A pessoa parentalizada está fora do seu papel, digamos, originário no sistema, né? Se ele está fora do papel, ele vai exercer energia de forma desproporcional e equivocada, e lá na frente isso vai gerar um déficit no seu desenvolvimento como indivíduo, né? Bem, o penúltimo conceito aqui é a triangulação, né? Conflitos entre duas partes tem sempre uma terceira envolvida. É uma busca de estabilização, tendo uma coalizão de duas pessoas contra a terceira. Então, os triângulos sempre vão existir. O ser humano é muito triangular, normalmente vai estar procurando uma terceira pessoa para um relacionamento interpessoal. Agora, os triângulos disfuncionais, são os principais observados pela sistêmica, são aqueles exatamente alimentados por parentalização, quando o papel não é claro na família. Então, por exemplo, um casal que briga constantemente chama o filho ou a filha, adolescente ou criança, para intervir muitas vezes. Quem está certo? Papai ou mamãe? O que você acha que está com a razão? Quando a criança tem que entrar no papel que não é dela e triangula com os pais, o risco muito grande dessa pessoa ficar parentalizada e não ter liberdade para viver sua própria história. Tá? E, finalmente, o conceito mais saudável que se busca na perspectiva sistêmica é o conceito da autonomia, né? A autonomia que é entendida como sendo a capacidade do sujeito de decidir agir por si mesmo, né? A teoria sistêmica entende que todo sistema familiar tem uma missão a cumprir. Os sistemas existem, que são formados por partes conectadas, já explicamos aqui, né, na globalidade, produzindo homeostase, equilíbrio, onde cada parte tem uma função no sistema, ele tem leis, tem regras, qualquer sistema, seja uma família, um ambiente religioso, um ambiente acadêmico, um barzinho, você toma uma cervejinha todo fim de semana com seus amigos lá no boteco, de repente tem uma amizade ali que vira um sistema. Às vezes o pessoal pega o ônibus sempre junto, vira sistema. Nem todo ajuntamento de pessoas é um sistema, mas se começar a ter o mínimo de organização, vira um sistema que vai tentar se preservar. E nesse sistema, no sistema familiar especificamente, ele tem uma missão.
A missão é entregar, aí pensando na perspectiva lá do Bronfenbrenner, da bioecologia, a família é um dos principais microsistemas que interage de forma mesosistemática com outros mesosistemas, que são escola, trabalho, vizinhança, enfim, que estão inseridos no macrosistema que é a sociedade. Então, na perspectiva sistêmica, a gente entende que esse microsistema que é a família tem a missão de entregar ao macrosistema que é a sociedade indivíduos autônomos, né? E na perspectiva sistêmica, a autonomia se alcança quando se equilibra as duas vértices, pertencimento e diferenciação. A pessoa pertence àquele sistema, sabe que pertence, mas é indivíduo. Quanto mais saudável o sistema, mais propicia a autonomia. Mas nesse sistema, repito mais uma vez, houver lealdade muito rígida a mitos familiares, que podem produzir parentalização, que podem produzir triângulos disfuncionais, muito dificilmente a pessoa vai ter autonomia, ou alguns componentes do sistema não vão ter autonomia, a não ser que busquem ajuda, porque, de forma disfuncional, o sistema entende que se a pessoa ficar autônoma, vai abandonar o sistema, vai quebrar o sistema, quando, na verdade, a saúde do sistema é exatamente liberar o indivíduo para ter uma vida autônoma. Então, esses são, acho que bastou, Patrícia, para a gente entrar especificamente na parte do genograma, alguns conceitos básicos da teoria sistêmica. Mas eu queria muito, de verdade, ainda temos aqui cerca de 40 minutos para falar um pouco mais sobre o genograma e depois trabalhar algum estudo de caso. A gente falou muita coisa em pouco tempo, é lógico, não dá para absorver tudo, mas, de verdade, você está assistindo aí, tem alguma dúvida, alguma questão que queira colocar, algum ponto que queira sinalizar, para o microfone fala alguma coisa, pergunta alguma coisa, queria muito que você interagisse sobre o que foi falado até agora. Tá? Alguém aqui do grupo, fora o outro, sei que o outro, porque está lá no Levi, que houve ativo lá não, alguém aqui no grupo já teve contato com a teoria sistêmica, além da Patrícia, do outro aqui, gente, da Ana Cláudia? Alguém teve? Ninguém teve? Ninguém está no sistema? Queria ver a resposta. Alguém Acho teve que não, contato? seu Farney, porque Não. a teoria sistêmica ou terapia sistêmica ela não está prevista no nosso projeto político-pedagógico, né? Daí a importância da gente estar trazendo esse conhecimento, né? Até como orientadora, como doutora, a gente falou muita coisa muito rápido. Você acha que deu para pegar? O pessoal quer perguntar alguma coisa sobre Eu algo que acho você que, queria de repente, acrescentar? quando a Patrícia e vocês forem trabalhar a questão do genograma, dá para voltar em alguns conceitos, como de lealdade, por exemplo, Show de porque é bola. muito comum na nossa clínica observar, né? Questão de abuso sexual, os papéis que os adolescentes exercem, sendo leais a esses sistemas, né? Reproduzindo abusos, enfim. Acho que dá para ela voltar Legal. depois e trabalhar também. Obrigado, Bruna, pela colocação. Foi que nunca ouvi na graduação. Isso foi bom vocês interagirem. Isso aqui é um sistema também. Quanto mais interagir nesse sistema, mais o sistema vai tendo autonomia também. Obrigado, Bruna, pela colocação, viu? Então, bem, gente, isso aqui são alguns conceitos básicos. E a gente vai falar hoje, esse é o ponto principal da nossa conversa aqui, de uma ferramenta, de um instrumento, perdão, da terapia sistêmica, que é muito útil, inclusive, no atendimento a crianças vítimas de violência, que é o genograma, tá? Vamos tentar agora aqui trazer para o genograma. Tá. Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Ah, pulei, né? Fui rápido demais. Tá aí. Genograma, resumindo, é um mapa gráfico do sistema familiar. Então, você está vendo aí o desenho de genograma, né? É um mapa gráfico. Você vai trabalhar tudo que nós falamos aqui, como é que o sistema funciona, quais são os papéis ocupados no sistema familiar, quais são os prováveis sintomas de adoecimento do sistema familiar, e em vez de ficar escrevendo, falando nome por nome, caso por caso, se revela isso através do sistema gráfico, né? E aqui eu vou introduzir o assunto, mas pode ficar bem à vontade quando quiser entrar, porque é uma área que ela domina bem, realmente, aqui, a questão do genograma. Quer entrar já, Patrícia? E essa fotografia, né, ela já demonstra um pouco o que é o genograma, né? Uma forma mais visível da gente perceber algumas leis, algumas repetições, né? Só olhando, assim, a gente está vendo aqui o primeiro desenho, e eu trouxe essa imagem, que é um desenho bem mais simplificado, né? Mas aqui a gente já pode perceber alguns movimentos. Então, o genograma, ele, ao longo da terapia, com as perguntas, a gente até vai colhendo. A gente tem terapeutas que param, fazem algumas sessões só para colher dados, né? Eu, por exemplo, não trabalho assim. Eu vou na própria terapia, cada encontro,
conforme o cliente vai falando, eu já vou fazendo pequenos desenhos, vou colocando, pergunto o nome de um parente, que situações, por exemplo, esses 2 tracinhos que o dedo da figura está apontando, é um símbolo gráfico de divórcio, né? Então, é uma linha entre a bolinha, que é o homem, o quadradinho, que é o homem, a bolinha, que é a mulher, e ali no meio tem um símbolo de separação. Eu vou falar dos símbolos mais à frente. Então, ele exibe isso de uma forma mais clara, até mesmo, primeiro, para nós, na construção, quanto profissionais, mas, ao longo do tempo, a gente vai apresentando isso para o cliente, né? A gente vai mostrando, e ele começa a comunicar com o genograma, porque, através do genograma, a gente consegue fazer perguntas, né? Olhando os avós, a gente pesquisa. Hoje, a gente não consegue, muitas vezes, pela desconexão familiar, chegar até a 4ª geração, né? Por causa de poucos dados. Eu trouxe até um dado de um atendimento que eu fiz na ONG, e do qual eu tinha muito pouco dado, por causa das separações familiares. Então, a gente colhe poucos dados, né? Mas o genograma é essa ferramenta, uma ferramenta gráfica que não é só da psicologia, né? Ela hoje é usada na psicologia, mas a medicina já usa há bastante tempo. As empresas, né? Ela usa com uma outra forma chamada organograma. Por exemplo, pessoas que fazem a questão da profissão, alguns psicólogos trabalham como proficiograma, né? Usa também o genograma como uma forma de avaliação, mas em recursos humanos é muito utilizado também. Acho que na área científica também, no caso da ciência, quando vai olhar micro-organismos também, eu assisti algumas aulas, né, de algumas pessoas que também usam essa ferramenta. Mas na psicologia, a gente vai usar como uma forma de apontamento e de uma visualização rápida de vários pontos da história desse indivíduo, de leis familiares. A gente até pontua essas leis, né, os ditos que vão sendo falados, eu mesmo coloco na folhinha que vai sendo construída, e no final eu vou falar, existe até um programa, né, que a doutora Mônica, que está lá na Pensilvânia, ela desenvolveu um programa que você pode colocar, inserir dados lá, mas aqui a gente ainda faz, eu pelo menos faço de forma manual. Mas nos Estados Unidos, muitos profissionais usam o Genopro, que é uma ferramenta para trabalhar o genograma. Vou seguir aqui, tá? Tá. Aqui tem os... desculpa, pode falar, perdão. Pode falar, Bruce. E aí, no genograma, a gente vai colher, ao longo da terapia, essas informações, né? De uma forma bem sutil, a gente vai perguntando, né? Idade, as informações gerais, idade, morte, profissão, onde mora, né? Às vezes a gente vê pessoas que moravam no interior e vão mudando de vida, vão crescendo, vão conquistando, migrando para outras cidades maiores. Então, a gente vai fazendo essas perguntas. A gente vai investigar doenças, casamentos, quebras, divórcios, informações relacionais, né, no comportamento emocional, características, fracassos, êxitos, né? Nossa, o fulano fez faculdade, e aí a gente vê que, às vezes, um rompe numa segunda geração, depois você vê na próxima geração alguns já aumentando a questão educacional, então a gente vai percebendo as mudanças. E isso, quando a gente vai inserindo os dados, isso fica muito visível, né? A questão da cronologia, a ordem dos nascimentos, ordens de fatos importantes, mortes, graduações, casamentos, divórcios, né? Pode passar. E aí, outras informações que são importantes também, né? Que a gente
conforme a Mônica Goldberg, ela vai pedir, né? Que a gente precisa anotar o background étnico, a religião, mudança religiosa, a gente percebe isso no gráfico, né? A questão que eu falei, já educação, ocupação, desemprego. Então, às vezes tem genograma que a gente percebe várias pessoas ficando desempregadas, e às vezes, quando alguns lembram do tempo, a gente percebe até os tempos, né? Fulano, quando casou, perdeu o trabalho, aí vê o jovem casa e logo depois perde o trabalho. A gente vai percebendo algumas repetições, que a gente vai lembrar das leis, né, que vão se repetindo. Serviço militar, aposentadoria, problemas com a lei, né? Meu bisavô foi preso, e aí o meu pai hoje está preso também, então a gente vai ver toda essa questão, como a Ana Cláudia falou, abuso físico, ou incesto, os abusos sexuais, né, que acontecem, obesidades demarcadas, doenças que se repetem. Às vezes a gente olha um genograma, em 3 gerações a gente vê uma família cardíaca, né? Todo mundo vai ali tendo infartos, mas vai se mantendo as leis, os comportamentos similares, né? Fumo, data de membros da família que deixaram suas casas. Então, no livro da doutora Mônica, né, ela vai dando, e é muito legal, porque nós já conversamos com a doutora Ana Cláudia, não sei se é surpresa, Ana, se pode falar. A gente já está vendo a possibilidade de ampliar e fazer o curso para vocês, né, mais à frente, no início do ano, a gente vai estar falando disso com mais minuciosidade, a gente vai olhar isso com mais afinco, né, no curso, ok? Pode passar, Silvana. E aí, o que a aplicabilidade, né, do genograma, eu já falei um pouco, mas é importante, acho que está no paper que o Sfar me passou. Ele evidencia o baixo nível de diferenciação de uma geração para outra, né? Então, ou de aumento também, não só, mas de ser diferente, né? Às vezes a gente vê uma geração que não conquista, uma geração que conquista um pouco mais, a outra que vai conquistando um pouco mais. Ela rastreia também os problemas ao longo do tempo e espaço, né? Aspectos históricos, familiares, em diferentes vivências, como relacionamentos conjugais, pais e filhos, amizade, profissão, uso do dinheiro, sexualidade, perdas na relação da família do casal, podem revelar eventos críticos, segredos e mito em torno de tais temas, né? Ela sinaliza também a integração entre o passado, o presente e o futuro, e identifica a chave triangular do sistema familiar, aquilo que o Silfarni falou, né? Da díade na tríade, né? Quando, às vezes, a gente vê os filhos sendo puxados e ficando ali parentalizados, não conseguindo fazer o seu movimento com liberdade. E aí a gente vai observar isso dentro do genograma e ajudar esse indivíduo a desparentalizar, né, para que ele possa viver ali o seu papel minimamente com saúde, né? Pode passar. E aqui, rapidamente, a gente vai falar sobre a questão da estrutura, né? O que ele vai trabalhar, né? A estrutura vertical, ela vai trabalhar os padrões, mitos, segredos, legados familiares, né? E aí, nos níveis o social, cultural, político, gênero, religião, etnia, comunidade, colegas de trabalho, família ampliada, nuclear, até o indivíduo, né? E os estressores horizontais são o desenvolvimento e transição do ciclo da família, a morte precoce, doença crônica evidente. Às vezes a gente vê, como a doutora Ana Cláudia mesmo citou, né? A gente vê essas repetições na questão da violência, isso é muito perceptível, a gente vai estar olhando um genograma especificamente, da repetição, né? Dos adultérios, dos divórcios, das quebras e das perdas em geral. Pode passar as fotos.
E aqui eu trouxe minimamente, né, os principais símbolos que a gente usa, e eu digo principais, até agora nós estivemos nos Estados Unidos e eu pude ter acesso a um livro que ainda não chegou no Brasil, da Mônica, com a atualização de novos símbolos dos gêneros, né? E aí eu até trouxe, ainda eu não percebi isso circulando na internet, mas até printei uma foto de uma amiga e de um amigo, né, que fez especialização com ela, mas esse livro ainda não está traduzido para a gente, né? Então, aqui vocês vão ver só dois principais símbolos, né, falando de homem e mulher trans, mas inicialmente aqui a gente vai ver pessoa índice, né, que a gente circula. Vocês vão ver, se vocês jogarem no YouTube não, no Google Imagens, nem todo mundo usa pessoa índice com dois, ou PI, que a gente chama, né? PI, que é o paciente indicado, ou pessoa índice com duas linhas, né? É uma forma de você já visualizar. Como eu disse, a gente esteve lá há pouco tempo, e um amigo que usa até o Genopro, ele abriu o mapa dele, que ele está construindo, dele numa grande cartolina lá, e ele me mostrou. E essa é a questão do genograma que é fascinante, né? Ele tinha acabado de me mostrar um mapa, mas como eu estudo aqui, quando ele olha e eu vejo lá, ele está circulado a pessoa índice, e eu fui falando para ele o que eu estava vendo, né? E ele falou, olha, dá uma olhada nisso aqui. E eu falei, nossa, pessoa índice, não, seu pai, fulano casou e separou. E ele olhava para mim assim, ele falou, isso é fantástico no genograma, né? Eu não te disse nada disso, você aqui já lê e conta a minha história a partir de uma visualização. Então, essa é uma questão fascinante no genograma, porque eu posso, por exemplo, esse amigo que está lá, que é um PhD, e se eu tiver um trabalho aqui, eu posso pedir para que ele dê uma olhada em um genograma, e ele pode me ajudar a visualizar uma questão que eu possa ainda não ter visualizado. Então, aqui são os principais símbolos, como eu disse, pessoa índice, masculino ou feminino, esse xizinho, né, é o símbolo da morte, quando a pessoa, você pergunta, é o seu pai? O quadradinho, né? Ela fala, não, mas meu pai faleceu, aí eu vou lá e ponho a cruzinha no pai, né? Depois, e o seu avô? Seu avô está vivo? Não, esse aqui já morreu, mas a minha avó faleceu, então eu vou lá e a gente vai pondo a cruz, porque quando você olha, você percebe quantos já morreram, quem está vivo na relação, né, desse indivíduo. Aí tem as linhas, né, que são a linha tracejada de um relacionamento não concreto. Eu coloquei as duas principais, né, mas há inúmeras simbologias, e quando a gente ampliar para o curso, a gente vai estar passando isso melhor, até tem uma apostila para a gente dar uma olhada sobre isso. A linha completa, ela fala de um relacionamento concreto, né, um relacionamento firme. Então, por exemplo, a linha tracejada, a gente vai falar de um relacionamento de noivado, de namoro, de um não casamento, né, ou de um caso de adultério. Então, vocês vão observar no genograma, quando a linha tracejada é de um relacionamento fraco, enfraquecido, a linha sólida é de um relacionamento concreto. Separação, que é um tracinho, né? Algumas pessoas só se separam, mas não se divorciam, então é um traço só. 2 traços é o divórcio. Aqui, como eu falei, do homem trans, né? Que é o símbolo que no passado tinha, mas agora entrou vários outros símbolos, ainda não foram atualizados. E a mulher trans, o triângulo, o símbolo da gravidez, e o animal de estimação, né? Ele também hoje entra, nós vamos olhar o animal de estimação, nós temos visto aí o mundo pet, né, crescendo, e ele já entra como um substituto familiar, muitas vezes, uma substituição de um ente querido. Aí a gente vê as relações cada vez mais fortalecidas com o mundo animal, né? Porque não é só o cachorro, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, é assustador, mas é muito comum as pessoas terem python dentro de casa,
né, e outros animais a gente tem percebido. Aborto espontâneo, no caso do animal, por enquanto, ainda é esse símbolo para qualquer animal, né? A gente só vai especificar dando o nome, se é cobra, se é cachorro, se é cavalo, se é galinha, o que seja, o animal que seja, vai entrar com essa simbologia. O aborto espontâneo, que é marcado por esse símbolo, né? O pontinho cheio. A adoção, aqui embaixo, a gente vai ver se é mulher ou homem, mas a linha é tracejada, porque, de novo, a gente vai ver a linha fraca, é a linha que desce dentro da relação familiar. Então, essa linha é tracejada. O aborto induzido, que é com X, né, diferente do aborto espontâneo. E esse aqui, que eu acho que é de abuso de álcool, mas eu coloquei só esse aqui, até acho que tirei aqui a nomenclatura, mas existem várias nomenclaturas e vários outros símbolos. Eu coloquei só esses para vocês terem um olhar inicial, né? E as principais questões que precisam estar evidentes, né? A idade do indivíduo na montagem do genograma, da pessoa índice, né? Deve conter apenas o que for relevante para o caso, informações gerais médicas e psicológicas. Por exemplo, no caso aqui, Jorge, bancário, diabético, alcoolista, depressivo. Só para a gente ter um olhar e ir nos norteando, né, a respeito do caso. Pode passar. Ficou aqui, abuso de álcool e drogas, está aqui. Pode entrar com ele todo. Aqui a montagem de um genograma, eu tinha até... Volta, isso. Eu tinha até tirado essa montagem para entrar só de uma vez, né? Aqui, por exemplo, nesse pequeno movimento, nesse pequeno desenho aqui, gráfico, né? O nosso PI é o João, que está aqui, né? E ele... Aqui tá, a letra está pequenininha. Mas só com essa visualização... Não, PI está aqui. É o que está no meio. É o que está com duas linhas, tá? É porque eu não estou com mouse, eu estou com o mouse aqui, mas você que está mexendo. Isso, esse é o PI, né? Então, olhando esse genograma aqui simples, a gente pode dizer, João, 32 anos, masculino, separado, ó, vai mostrando o que eu estou dizendo, tá, Cifara? Separado, que abusa de álcool e tem comportamentos que indicam transtorno bipolar, era casado com Amanda, de 28 anos, com quem teve um filho, Joaquim, que atualmente tem 11 anos e está apresentando problemas compatíveis com TDAH. O pai de João, seu José, era alcoolista que se suicidou aos 45 anos e a mãe, Maria, de 69 anos, ainda viva, que sofre de depressão e, após a morte do pai, se juntou com Ricardo. João é o mais novo de 3 irmãos, sendo que o primogênito tem 42 anos e cumpre pena por agressão. E a irmã do meio tem 40 anos e apresenta características que podem significar que sofre de depressão. Então, nesse genograma especificamente, né, que é só uma pequena amostra, até de uma apresentação mesmo comum, né, a gente pode ter vários indícios, né, de uma família em que houve um suicídio de um pai, e isso trouxe alguns transtornos para esses filhos, né, e para toda essa construção familiar, porque a gente vai fazendo perguntas, né, a gente vê que a mãe teve depressão, a irmã do meio com depressão, e o nosso o PI, né, que está com abuso de álcool. Então, o genograma ele vai fazendo essas denúncias. É porque o padrinho está pequeno, ali só está mais a demarcação de idade e as nomenclaturas, né? E a gente vê que o João, né, está ali separado, divorciado já da Amanda, sua esposa, e eles casaram e tiveram o Joaquim, que é o menino de 11 anos que já apresenta
problemas compatíveis com TDAH. Então, a gente percebe que essa família sofreu uma catástrofe, né? E isso a gente vai verificar o que isso causa, né? E o que isso movimenta todo esse sistema familiar. Pode passar. E aqui eu trouxe alguns modelos que podem também não só fazer de forma gráfica, né? Mas, no caso, quem deseja, por exemplo, trabalhar com criança, há uma infinidade de formas de se trabalhar o genograma, e duas delas me chamam bastante atenção, né? Que é o trabalho da caixa de areia, né? Que é feito nos Estados Unidos, tem um site, Play Therapy, que eles vendem quase que um mundo feito de plástico, né? Tem cemitério, tem fazendas, tem inúmeros, são não sei quantas mil peças que você pode adquirir kits. As caixas de areia, essa é uma bem pequenininha, e eu já tive o sonho de ter uma, mas realmente em dólar é muito cara, mas é fantástico. E não se trabalha só com criança, tá? Pode-se trabalhar a caixa de areia também com adultos. Nessa clínica desse amigo lá, em Connecticut, por exemplo, ele faz uso dessa ferramenta com adultos também, e a pessoa ela pode fazer de forma lúdica, ela ir montando ali o genograma. Por exemplo, nesse caso especificamente, né, a gente pode ver ali um pai de um urso, né? Então a gente vai olhar a questão da violência. Um urso, e me parece que ali é um veado, né? A mãe, né? Porque está em inglês. E a gente percebe de forma um pouco mais clara, isso traz uma denúncia para o terapeuta, né? A gente olha aqui do outro lado, já foi trabalhado com os bonecos, eu faço uso desses bonecos com adultos, por exemplo, e é uma ferramenta muito legal, porque a gente pode usar tanto a parte gráfica, né, com papel, e também trabalhar com os bonecos, ou com criança, adolescente, eles respondem com os brinquedos, né, com os bonequinhos, e isso ajuda muito no nosso campo de observação, principalmente na detecção de violência, né? Não só com brinquedos, mas há uma outra forma. Eu fiz um curso de genograma com a doutora Marisete, da Clínica Logos, no MEIA, e lá ela trabalha com os tics. Não sei se vocês já viram. Deixa eu ver aqui. Esses são os tics que eu adquiri, ó, com carinhas. E eu trouxe bastante, eu comprei até para levar mesmo para a nossa ONG, para poder trabalhar com crianças, porque a gente pode usar o auxílio gráfico, né, fazer o desenho do genograma nos papéis, e dar para a criança caixinhas com vários stickers de bichinhos ou de carinhas, e a criança adesivar, fala, olha, isso aqui é o seu pai, e escolhe uma figura, ou com colagem de revistas também, isso pode ser feito, e amplia bastante a visualização, né? Principalmente no trabalho com crianças e adolescentes e pré-adolescentes. Deixa eu passar. Aí eu trouxe aqui uma visualização mais rápida, né? Como o pai me falou, no caso que nós atendemos na ONG, especificamente. Acho que tem um recado aqui no chat. Tá. Aqui, por exemplo, o PI eu vou chamar de C, né? A C foi atendida na ONG inicialmente por um pedido para que fosse atendido o seu filho Y, o filho mais velho, né, da sua primeira relação. Percebam que aqui a C foi casada, juntada, né? Inicialmente ela se juntou com o seu primeiro parceiro e teve o filho que a gente vai chamar de Y. Depois ela se separou, porque não era casada legalmente, né? Ela se separou dele e depois se juntou ao outro parceiro, que é o C. Inicialmente ficou juntada, e durante essa relação
ela teve os 2 filhos, né? O Y, um outro Y, e depois o C, que é o seu mais novo. Depois da chegada do segundo filho, ela casou. Percebam que a linha ela vem fragmentada, tracejada, depois ela se torna sólida, mostrando aqui que a relação ela se casou, mas depois do casamento ela volta e se separa. Essa história ainda está em andamento e ela não houve divórcio ainda. Se vocês perceberem, do outro lado, né, olha, a C, que é uma mulher, né, por isso o símbolo redondo, mas atrás dela tem outros símbolos redondos. Porque esse aqui, por ser linha tracejada, ela sofreu adultério na primeira relação e na segunda relação também, que é onde acontece as quebras desses 2 relacionamentos, né? E aqui, os 2 relacionamentos, o primeiro relacionamento era um relacionamento violento, né? E também alcoolista. O segundo relacionamento não tinha a questão da violência, mas era alcoolista, mas tinha a questão a demarcação do adultério também muito forte. Eu coloquei só 2 aqui, mas o relato são de vários, nas 2 relações de vários adultérios, tá? E a gente subindo a PIC, né, a gente vai perceber uma repetição, percebe que o que a gente vai chamar de lei familiar, a sua mãe, e que também foi juntada com o seu pai, né, ambos falecidos. A gente vai ver aqui a cruzinha, né, na mãe e no pai. Esse pai era um pai também muito violento, né? Tanto é que quando, no processo da escola de pais, foi muito forte os relatos, e por isso nós partimos para um atendimento individual. Essa mãe, ela chega com o filho com várias questões, mas ela também violentava o rapaz, né? O adolescente na época. E aí, na escola de pais, no ACT, ela começava a trazer informações sobre, por exemplo, uma parte do crânio dela, ela tem traumas de sofrer violência com panela de pressão. Então, tem partes bem feridas, né, no seu crânio da violência sofrida, né? E aí essa mãe também, que sofreu adultério na primeira relação, muitos adultérios, isso relatos dessa cliente, depois se separa desse homem, ficando só com a filha, né, com essa filha, dessa relação ela só teve essa filha. Depois ela contrai uma outra relação com esse padrasto, né, e aí ela tem 3 irmãos, né, mas continua a relação de violência, né, que é o que a gente falou inicialmente da transgeracionalidade. Ela busca parceiros com a mesma relação de violência e a mesma relação de adultério, né? E essa mãe depois também separa, ficando depois com esses 4 filhos, a minha cliente sendo a mais velha e os 3 irmãos, né, sozinha, e essa mãe vem a óbito quando a cliente já tinha na sua primeira relação afetiva, né? E aqui para cima eu deixei bem vago, porque eu não tenho relatos. Por essa mãe ter muitas questões, muitos comprometimentos, a gente tinha poucos relatos dos avós, tanto paternos quanto maternos, né? A gente não consegue subir o genograma, né? A gente fala de entender melhor essas leis por ter baixos relatos. E acredito muito por toda essa relação com violência, né? Que traz, a gente sabe, muitos prejuízos cognitivos também. Quando a gente teve aí um congresso sobre violência, a gente pôde ter uma noção mais ampliada sobre essa questão, quanto a violência traz danos, né, para o indivíduo. Então, esse é um relato básico que eu trouxe só para a gente visualizar. Então, o genograma é essa ferramenta, ó, que a gente consegue
de forma só no olhar, a gente vai percebendo, e eu posso mandar esse mesmo genograma, mesmo simples, né, para esse amigo, ou qualquer um que estude, ele vai conseguir fazer essas identificações, ele vai fazer perguntas, né? Então, por exemplo, se a gente perguntar esse genograma, como que é educação, né? Então, a gente vê que essa API, né, a C, a partir dos atendimentos da ONG, o filho mais velho, ele chega com perdas, né, cognitivas, com dificuldade na educação, e a partir do atendimento, tanto dos alunos do Levica, quanto os nossos atendimentos para essa mãe, esse filho começa a ter uma grande melhora no seu nível escolar, e essa mãe começa a estudar. Ela entrou no Enseja, foi um trabalho de 6 anos de atendimento consecutivos, né? E conforme o relato do atendimento do filho, né, diminuiu dramaticamente o nível de violência dela com esses filhos, né? E ela começou a evoluir como pessoa, né? Ela pôde voltar a estudar, teve apoio da própria ONG, no sentido de reforço, quando estava fazendo o Enseja, e ela evoluiu bastante, né? E tem o Levica, a ONG, como um centro de apoio das suas necessidades, né? E ela é uma pessoa hoje que indica muita gente para o projeto Levica, né? Acho que diante de todo o movimento de mudança que aconteceu na sua própria vida. Tem mais um slide, se fala? Ah, tá. Aí, no caso, as referências bibliográficas, mas eu quero citar aqui também o Genopro, porque ele só como ferramenta. Mas, no caso, como a gente já tem conversado com a doutora Ana Cláudia sobre o futuro curso, né, lá para o início do ano, como o Genopro é em dólar, é uma ferramenta cara, eu busquei desenvolver aqui esses símbolos, copiando esses símbolos no Word mesmo, dando modelos. Então, com o nosso curso lá no Levica, vocês vão conseguir fazer essa montagem, né? Um dia de curso, uma manhã de curso, a gente consegue fazer um trabalho bem ampliado. Então, sobre o genograma, basicamente é isso. Obrigada. Basicamente é isso aí, doutora Ana Cláudia, estagiários aí, estudantes, alunos, né? Enfim, a ideia é que a gente possa levantar o assunto da importância da terapia sistêmica para atender crianças e adolescentes vítimas de violência, onde o olhar seja ampliado para além da criança e do adolescente, mas para o sistema, tanto o sistema familiar como o sistema onde ele foi educado ou forjado em alguma casa de acolhimento, algum abrigo, enfim, que é o sistema dele. E esse olhar sistêmico vai facilitar muito a percepção das crises que a criança enfrenta. E o genograma como uma ferramenta, como a Patrícia falou, a gente vai tentar oferecer esse curso com mais extensão para que a gente possa usar isso de forma mais eficiente no Levica. Ok? Da minha parte está o que, Ana Cláudia? Não sei se há mais alguma coisa, se há alguma pergunta, se alguém deseja perguntar alguma coisa. Estamos no tempo, faltam 5 minutos aí para sermos fiéis ao tempo. Passo para você, Ana Cláudia, por favor, doutora. Oi, gente, eu estou em movimento aqui, voltando de viagem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estão ouvindo bem, sim. Tá. Muito obrigada aí, Patrícia, por trazer esse caso. Eu acho que ajuda muito o entendimento, né? E, assim, eu queria só solicitar para vocês, para a gente finalizar, como é que, se vocês pudessem resumir, né, assim, qual é o principal papel do olhar sistêmico para os casos de atendimento, né, de vítimas de violência, não só para os pais, como para a própria criança e para o adolescente. Então, de forma muito resumida, porque isso é uma especialização, né? Dura 2 anos para saber, mas, assim, você já falou algumas coisas, mas só para a gente reforçar, qual seria o principal papel e objetivo desse olhar para a questão na intervenção com vítimas de violência? Você primeiro, Patrícia, para falar? Pode falar.
Para mim, Ana Cláudia, doutor, eu acho que o mais importante, se eu posso escolher o mais importante, é a percepção sistêmica para o atendimento, inclusive para crianças vítimas de violência, é esse olhar holístico, né? Olhar o todo de uma criança, não apenas aquele momento ali. Porque às vezes as pessoas ficam focadas só em uma sintomatologia, só em uma comorbidade específica, e esquece que é um todo em torno disso. Então, a visão holística da percepção sistêmica, ela ajuda muito a atender crianças vítimas de violência. Para mim, é a questão das relações da criança também, né? Porque a gente pode, com as ferramentas, né, também ajudar a criança na sua autoproteção, né? Que hoje um terapeuta guiando essa criança, mostrando com as ferramentas corretas, né? Mas também, principalmente, trabalhando, trazendo a família, né? E pontuando e observando que isso é maior do que, como o senhor Farney falou, né? Não é só uma causal ali, aquela questão está ali, diante dele, né? Não é só o abuso em si, mas tudo que está nesse entorno, né? Essas relações que afetam tudo isso e o ambiente que essa criança habita, né? Então, quando a gente tem esse olhar mais ampliado, o trabalho ele fica, eu acredito que mais fácil da condução, né? Da condução dessa família, e a observação deles, né? Não só de trazer e responsabilizar mas mostrar que foi um caso desse trabalho com a C especificamente, e inicialmente era muita repulsa, né? Porque o medo de ela saber que ela causava a violência, né? Mas quando ela entendeu que ela sofreu a violência, ficou mais fácil ela observar que ela também provocava violência, né? Então, ela percebeu que era muito mais amplo a questão sistêmica, não era só dela para com o filho ou com os filhos, mas vinha de cima. Então, ela teve um olhar que ela poderia fazer essa mudança a partir de entender a dor dela, né? Não só a dor que ela causava, mas a dor dela fez ela ter muito mais empatia na mudança com a relação dos seus filhos. Ok, Ana, da nossa parte está completo. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Tem movimento, é difícil falar. Oi, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo aí pela aula. Foi maravilhosa e muito rico poder trabalhar, né, com a teoria, com algumas contribuições da terapia sistêmica. Obrigada aí pela oportunidade. Queria agradecer a todos os alunos aí, né, que estiveram presentes. Obrigada. Eu vou parar a gravação aqui, tá, Ana? Ok, Ana, na sua Tá parte, ok. joia.